a roleta aqui do mercado da bola para parar num novo clube e chego no Palmeiras, aleatoriamente. A gente ainda vai falar de São Paulo, de esporte, que também envolve o São Paulo, e de algumas outras situações. Chegamos no Palmeiras, PVC, e a gente vem falando de Caio Alexandre do Fortaleza e de Cauli do Bahia. Essas duas situações têm atualizações? Tem curtas, né? Porque assim, ontem eu cheguei a ver alguma mídia palmeirense que o Caio Alexandre seria anunciado entre hoje e amanhã. Eu não consegui confirmar isso, ao contrário, eu tenho desmentido disso, de duas formas distintas. A informação que eu recebo do Palmeiras é que o Palmeiras vai contratar um meia e repor eventuais vendas. Então, em princípio, o Palmeiras precisa de mais um meia, se não vender ninguém. O Caio Alexandre é volante, mas digamos que poderia até ser esse meia. Acontece que no Fortaleza, a informação que chega é que o Fortaleza recebeu consulta do Palmeiras, proposta do Palmeiras. No primeiro momento ela não foi aceita e depois houve silêncio. Não cresceu não diminuiu esse silêncio, não aumentou o barulho, não voltou a haver conversa nos últimos 3 dias. Essa é a informação que eu recebo do Fortaleza. Então, o Caio Alexandre, que já teve a primeira parcela de compra paga pelo Fortaleza ao Vancouver, a Whitecaps, o Fortaleza espera um contato do Palmeiras para saber se negocia ou não, mas esse contato não houve nos últimos 3 dias. Outra questão é, do lado palmeirense, eu recebo a informação de que continua o interesse no Cauli. Mas o Bahia diz que recebeu apenas a primeira proposta, que recusou, e não recebeu nenhuma outra proposta. A impressão é que o Palmeiras vai contratar um meia e que o meia não vai ser nem o Cauli nem o Maurício. O Palmeiras está trabalhando em silêncio e eu não consegui descobrir qual é o jogador que eles estão tratando. O Bahia não pretende vender o Cauli. O Rogério Ceni não pretende abrir mão de um dos seus melhores jogadores. Então, muito dificilmente o Palmeiras vai contratar o Cauli. Mas provavelmente o Palmeiras está atrás de algum meia que não é nem o Cauli, nem o Caio Alexandre, e nós vamos ter uma surpresa tipo o Bruno Rodrigues. Do nada, pum, anunciado. O Palmeiras contratou o Aníbal Moreno do Racing, Bruno Rodrigues do Cruzeiro, que ninguém especulava no Palmeiras, embora falávamos, inclusive o Hernan noticiou que ele iria sair do Cruzeiro, mas o destino não. E agora esse chapéu, muito provavelmente do Caio Paulista, que é jogador do Fluminense, estava emprestado para o São Paulo e deve ser anunciado no início de janeiro. Essa resposta do PVC já responde perguntas do Nelson, que estava perguntando de Maurício, de Caio Alexandre, do Matheus, que estava perguntando sobre movimentações do Maurício podendo ir para o Bahia, está falando aqui no nosso chat. Eu pelo menos não tenho informação disso. Você tem, PVC, do Maurício podendo pintar no Bahia? Não tenho, porque o Internacional também não pretende vender. Não dá para dizer que não vai acontecer. Não. Todo mundo quer o Maurício, né? Palmeiras quer o Maurício, mas não fez proposta. Então, não é... O Bahia quer o Maurício, mas o Internacional diz que não vende. O Corinthians fez proposta por meio do André Cury, do empresário André Cury, mas o Internacional não quer aceitar a proposta pelo Maurício. Então, é difícil. Vamos voltar para o que o Alessandro Barcelos disse para a gente aqui 3 semanas atrás. O Internacional tem uma prioridade: ganhar o Brasileiro de 24. E, para isso, não quer vender jogadores fundamentais. E a explicação do PVC também já responde a pergunta do Rodrigo Soares, que estava querendo saber sobre novidades de um meia no Palmeiras. Ou seja, pode ser que esteja agindo nos bastidores para, em sigilo, fechar com um novo jogador. Rodrigo Soares também faz outra pergunta sobre Marcos Rojo, PVC, jogador do Boca Juniors, que foi expulso, né? Inclusive o Rafael Reis contra o Palmeiras. Inclusive o Rafael Reis traz um levantamento de número de cartões que ele recebe em média nas partidas. 2,5 cartões por jogo é a média de cartões que o Rojo, jogador já experiente, rodado no Boca Juniors, e que estaria como um dos alvos do Palmeiras. O Palmeiras tem interesse nesse jogador, PV? Confiando na informação que eu recebo do Palmeiras, que o Palmeiras só quer jogador, um meia, e repor jogadores de posição que saiam, o Palmeiras só vai atrás de um zagueiro se vender um dos seus zagueiros. Por exemplo, o Luan, que chegou a ter proposta do Krasnodar no ano passado.
senão não vai atrás de zagueiro. A proposta pelo Rojo não me parece fazer sentido, com todo respeito a quem está apurando outras coisas, por causa disso, né? O Rojo foi expulso no Allianz Parque e não ficou nem vermelho. Pelo fato de que o Palmeiras não está atrás de um zagueiro nesse momento, e porque o Rojo tem 33 anos. E o Palmeiras tem claramente uma política de buscar jogadores mais jovens, que deem retorno financeiro depois. O Cauli é uma exceção. Então, eu não estou descartando que quem está dando informação esteja correto, ok? Segundo o Rafael Reis, é o Jair Olé que coloca ele como possível interessado. Todo respeito à apuração de todos os colegas. A minha apuração indica que não. O Palmeiras não vai contratar um zagueiro e, vírgula, não vai contratar um zagueiro de 33 anos. Tem explicação com o levantamento do Rafael Reis aqui no blog dele, no UOL Sport. Antes da gente chamar informações do Éder Traschini, ainda sobre o Palmeiras e a negociação lá atrás do Allianz Parque pelos naming rights, registrar aqui, porque o Georgines pergunta sobre se você tem informações, PVC, do goleiro Santos, que é do Flamengo, e poderia ser um alvo do Fortaleza, e do Moisés, que foi para o Cruz Azul e pode ser que retorne ao Leão do PC. Eu até tentei checar essa informação ontem do Moisés, mas acabei não conseguindo confirmar. Sobre algo desses dois nomes, PV, em relação ao Leão do PC? Dos nomes especificamente, não. Mas o Fortaleza está trazendo um atacante ponta e não tem... Por que o Fortaleza abriu mão do Guilherme? Porque, e as informações em Fortaleza são, o Guilherme é um jogador de um ponto de vista de profissionalismo gigantesco. Então, o Fortaleza abre mão do Guilherme com dor no coração. Foi a frase que eu ouvi. Por quê? Porque não tem dinheiro para ter o atacante que está contratando, que deve ser o Moisés, e manter o Guilherme no elenco. Então, o Fortaleza abre mão do Guilherme para trazer o Moisés. O Guilherme não fica, ponto. Se o Moisés chegar, é o próximo capítulo. E o Fortaleza procura um goleiro. Sai Fernando Miguel e procura um Ceará, goleiro. Né? O Ceará pode ser o Santos. O Santos, que é um goleiro que perdeu espaço para o Rossi no Flamengo, chegou com outro status e, com o passar do tempo, acabou perdendo espaço entre os titulares. Acho que está respondendo, então, a pergunta do nosso querido Georgines aqui no chat. E um super chat do Jorge Chileno, não chinelo, chileno, Jorge Chileno. PVC, você acha que agora com o Tite o Matheus Gonçalves poderá explodir? Você também vê potencial futuro nele? Eu acho que não vai... Ele pode explodir, sim, mas assim, é Luiz Araújo, né? Acho que é Luiz Araújo e De La Cruz, é Bruno Henrique, Everton Cebolinha, é De Arrascaeta e De La Cruz, Gerson de segundo volante com Pulgar. O Matheus vai ter chance, se jogar muito bem, vai ter chance, mas não é a primeira aposta, não. Eu acho que vai ser um ano de Luiz Araújo. Obrigado pelo superchat, Jorge, que nos acompanha aqui no De Primeira. Agora sim, informações de Éder Traschini sobre naming rights do Palmeiras. Fala, Éder. Fala, pessoal do De Primeira. Recentemente, São Paulo assinou o seu acordo de naming rights para rebatizar o Morumbi e transformá-lo em Morumbis, né, por 3 anos. Isso reacendeu uma discussão sobre os naming rights dos rivais, né, do Palmeiras e do Corinthians, que têm acordos bastante diferentes, principalmente em matéria de duração. Né, a Allianz e a Neoquímica Arena assinaram contratos de 20 anos, enquanto o Morumbis, está com 3 anos só de contrato. Né, e aí a gente vem falar sobre números, sobre qual contrato é melhor, qual contrato é pior, mas acho que o que mais chama a atenção é o contrato do Palmeiras. Por quê? O contrato do Palmeiras ele foi assinado lá em 2013 por 300 milhões por 20 anos. Né? O mesmo número do Corinthians, porém o Corinthians assinou em 2020. E em 2020, se a gente corrigir esse valor aí pelo IPCA, pela inflação, esse montante de 300 milhões do Palmeiras já chegava a 440 milhões aproximadamente. Então o contrato do Palmeiras, de fato, é o maior nesse momento. Claro que o do Corinthians pode ou não superar isso, dependendo da inflação do país nos próximos anos. Mas acho que o mais importante, e que a gente revelou no All Sport, é que o Palmeiras, apesar de ter esse contrato melhor,
Palmeiras quase não recebeu dinheiro por conta desse naming rights, porque a Allianz fecha esse contrato com a Real Arenas, que é a detentora aí que toca o Allianz Parque desde a sua inauguração, um braço da W Torre. E por contrato, o Palmeiras de fato tinha direito a 5% do montante, né? A gente calculou isso mensalmente, né? Que é pago pela seguradora, pelo naming rights do estádio. Então, lá em 2014, quando o estádio começou, teve a sua inauguração, esse valor estava em 15 milhões. Só que o Palmeiras receberia 5% desse valor nos primeiros 5 anos e, de fato, não recebeu, por conta daquela briga que a gente já conhece, né, o litígio entre W Torre e Palmeiras, entre Real Arena, barra W Torre e Palmeiras, e que a W Torre não tem repassado a maioria das receitas, ou se não todas as receitas ao Palmeiras desde 2015, né? Isso está na justiça, o Palmeiras está processando a W Torre, que também enxerga de uma outra maneira, vê dívidas do lado do Palmeiras e preferia que fosse, pleiteia que fosse feita uma conta final para aí sim ter esse pagamento, né? A gente até procurou a W Torre, que falou com a gente, mas a W Torre prefere não entrar em detalhes de um processo que está na justiça, né? Mas de qualquer forma está lá o posicionamento também da W Torre. Mas o que acontece? O Palmeiras recebeu, desde a inauguração do seu estádio, menos de 500 mil reais. E desse valor deveria ter sido aí 15 ponto, deixa eu até pegar o número exato aqui, 15,2 milhões durante aí, desde a inauguração do estádio. O Palmeiras recebeu dos primeiros 8 meses após a inauguração, no final de 2014, o Palmeiras recebeu em 7 meses. E depois disso, nunca mais recebeu. Desde junho de 2015, o Palmeiras não recebe o repasse do naming rights. Isso seria 5%, o Palmeiras receberia 5% dos primeiros 5 anos, e de 5, dali em diante, até 10 anos, o Palmeiras tem direito a 10% desse montante. Em novembro do ano que vem, a porcentagem passa para 15%. Então, somando todos esses valores que a W Torre deveria pagar ao Palmeiras, são os 15,2 milhões mais os 437. São 15,6, quase 15,7 milhões. Mas o Palmeiras recebeu desse montante só 437 mil aproximadamente. Então aí o Palmeiras tem o maior acordo, mas talvez o que menos tenha recebido. A gente sabe que a Neoquímica Arena, o valor vai direto para a Caixa, mas é de fato muito marcante o Palmeiras ter um acordo tão bom, com valores tão altos, e receber só 437 mil durante todo esse período. Volto com vocês. Tá aí a informação, PVC, do Éder Traschini sobre o quanto se projetava e o quanto entrou no caixa. Mas a questão aí não é o contrato. O Palmeiras recebe... Palmeiras não. O contrato da Allianz com o Allianz Parque paga anualmente 27 milhões de reais. Isso está claro. O contrato é muito bom e é pioneiro entre os naming rights nos estádios de São Paulo. O contrato é tão bom quanto o contrato do Morumbi, levando em conta que o São Paulo vai receber em torno de 25 milhões de reais, fala-se em até 30 milhões de reais. A questão aqui não é o contrato. A questão aqui é o litígio, que a W Torre diz que não paga ao Palmeiras enquanto estiver em andamento a arbitragem. E o Palmeiras, neste ano, tomou algumas providências, como ir à polícia para contestar o não pagamento da W Torre. Então, o problema nesse caso não é o contrato da Allianz com os naming rights do Allianz Parque. A W Torre tem sob contrato o direito de superfície e recebe 95% do dinheiro. O problema está na W Torre não repassar ao Palmeiras, entendendo que não repassa porque a arbitragem não terminou, e o Palmeiras entendendo que o que não está sob a arbitragem deveria ser repassado do mesmo jeito. É aqui que está o problema. O contrato é bom. A questão é a treta de bastidores que acontece já há algum tempo. A diferença, inclusive, nas gestões, né, da presidente Leila Pereira com as anteriores em relação a esse tratamento, que desde que
iniciou, já não foi daqueles mais amistosos, digamos assim, e isso reverbera, evidentemente, nessa relação até os dias de hoje. Mais detalhes dessa reportagem do Éder Traschini aqui no All Sport, você pode ver sobre os naming rights do contrato do Palmeiras pelo Allianz Parque, quanto que o clube recebeu no seu cofre. Estou dando uma olhada aqui nos likes, temos quase 800, hein? Estou sendo chato dos likes hoje, mas é porque eu acredito que vocês podem nos ajudar a bater 1.000 likes. Temos mais de 1.100 aparelhos conectados aqui na reta final do De Primeira. Voltando ao mercado da bola, a gente estava respondendo a um torcedor do Leão do Pici, do Fortaleza aqui, sobre a situação de algum dos nomes que estão sendo especulados, Caio Alexandre, próprio Guilherme, enfim. Um nome que envolve o Fortaleza, mas é por saída, é o do Romarinho, atacante que jogou por vários anos no Fortaleza e pode trocar de Leão, sair do Leão do Pici para o Leão da Ilha. O Sport negocia a contratação do Romarinho, atacante, compra definitiva dos direitos econômicos, 60% dos direitos à negociação. Inicialmente, a conversa estava nas bases de um pagamento de R$2 milhões por um contrato de 2 anos, mas tem também avançado para, quem sabe, R$3 milhões por um contrato de 3 anos. Mas está nessas bases entre 2 e 3 milhões de reais e entre 2 e 3 anos de contrato por 60% dos direitos econômicos, o Romarinho podendo trocar de Leão, do Pici para o Leão da Ilha, do Fortaleza para o Sport. Sport que tem negociações com jogadores do São Paulo.